Oi, pessoal! Hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre a diferença entre pensar e vibrar. Bom, o primeiro princípio que a gente precisa trabalhar é o princípio da polaridade, entender que tudo tem o seu polo negativo. Então é como se fosse um bastão que tem os dois lados. Então, um dos exemplos que eu sempre dou é a questão do dinheiro. Imagina que você está numa dificuldade financeira, você não está conseguindo pagar suas contas e você resolve pedir dinheiro, pensar, eu vou receber um dinheiro. O que acontece? A maioria das pessoas, na hora que ela pensar dinheiro, automaticamente vem falta de dinheiro. Ela já ativa automaticamente. Ou, por exemplo, ela pensa uma grande quantidade de dinheiro para, ela já está ativando, pagar as contas. Então ela lembra das contas, ela ativa as contas. Então, quando a gente tem um desejo que a gente tem muita resistência, eu chamo de resistência essa mente que contraria, né? Essa ativação do polo oposto é a nossa resistência a permitir que aquilo chegue para nós. Quando nós temos muita resistência, o ideal é que a gente escreva aquele desejo, né? Você pegue o seu caderninho, bloquinho e escreva, e que você escreva e que você deixe lá. Você não tem que ficar lendo todo dia aquela mensagem, porque no ler você entra no pensamento, ativa o outro pensamento da resistência. Além do escrever, eu recomendo também vocês começarem a praticar essa lei da atração, né? Esse vibrar através de coisas que vocês têm menos resistência. Então, por exemplo, se você tem uma dívida grande, se você tem um valor alto para pagar, não adianta você pensar no dinheiro, porque vai vir a falta do dinheiro. Gente, é muito conectado quando a pessoa está presa na resistência. Mas de repente você tem uma conta que você acredita que aquele dinheiro poderia entrar. Então vibra um pouquinho nesse valor. Você começa das coisas pequenas. Uma outra coisa, gente, esse fluxo, né, do pedir e das coisas chegarem, é essa remoção dessas resistências. A melhor forma de você remover essas resistências é você justamente mudar o seu estado. Porque quando você está no estado realmente bem, você permite que todos esses desejinhos que você jogou por aí, que tinham resistência, comecem a se aproximar de você. O problema é que geralmente a pessoa está tão imersa em tudo isso que não consegue mudar a vibração. Então, eu vou dar um exemplo bem simples de entender. Às vezes, melhor do que você pensar, por exemplo, numa ativação de dinheiro quando você está com um problema, é você buscar fazer uma ação que te faça bem. Então, você pode ir lá brincar com seu gato, brincar com seu cachorro, fazer alguma coisa que te faz bem naquele momento, porque automaticamente ao elevar a sua vibração, você está diminuindo essas resistências. Porque não é que esses pedidos que você jogou não estejam lá no universo, né? É como se eles estivessem todos atrás de uma porta e essa porta é resistência. Então, a partir do momento que a gente começa a relaxar, buscar formas de fazer coisas que elevem nossa vibração naturalmente, nós permitimos que essa resistência saia, que essa porta comece a ser desmantelada. E daí muitas vezes a gente abre espaço para que esses desejos, essas manifestações, elas apareçam na nossa vida. Então, resumindo as dicas, escrevam seus pedidos. Se vocês estiverem com muita resistência em relação a um pedido, corte-o em pedidos menores, algum que você acredite, para você começar a trabalhar essa atração aos poucos, né? Porque de repente você vibrou para dar um jeito de pagar aquela conta, pô, e veio, né? Porque você já acreditava, você tinha menos resistência. Eles falam, ah, que legal, funciona, agora eu vou trabalhar essa outra, né? Eu tô dando, gente, o exemplo do financeiro, que é algo fácil de exemplificar, mas aí a gente pode colocar em tudo, né? E o terceiro conselho que eu dou é isso: se tá muito difícil, você não tá conseguindo conectar de jeito nenhum com uma vibração positiva na hora de pedir, busque essa vibração positiva na sua vida. Até porque é algo que a gente precisa ter, né? Nós precisamos ter uma vibração positiva. Então, vá fazer uma outra atividade, mas entendendo pela mecânica desse universo energético, que só o fato de você estar buscando uma atividade que eleve a sua vibração, você já está, mesmo sem saber, tirando resistências de pedidos que você jogou para o universo.
Aproveitem para se inscrever no canal, tem novidades toda semana e assim vocês vão acompanhando essas novidades. Gratidão!